Faltou te perguntar sobre as palavras do turco, do Antony Mohamed, na entrevista coletiva, onde ele disse ter assumido a responsabilidade, disse que o time jogou muito mal, que foi uma noite muito ruim, deu algumas justificativas quanto a escolhas, enfim, voltou a falar sobre intensidade. Como você ouviu as palavras aí do turco, Edu? Primeiro, a Ferrari hoje tem umas pecinhas de Fusca, né, Cirilo? tinha umas que não eram originais, Edu Panzi. Aí a Ferrari fica prejudicada, mas enfim... num primeiro momento na coletiva, não sei se você percebeu, ele meio que jogou a responsabilidade nos atletas também, né? Sim. Os atletas não estão no nível ideal, não fizeram um bom jogo hoje. Eu continuo batendo na tecla da coletividade. Em determinado momento da coletiva ele falou sobre isso, quando perguntado novamente sobre o Fábio Gomes, né? E sobre o Kardec, porque das mudanças, falou, não é um jogador, o problema é coletivo. Nisso eu concordo com ele, e aí é uma responsabilidade do treinador, né? Quando o problema é coletivo, quem faz o coletivo funcionar é o comandante, é o treinador. E eu acho que o Atlético já tem esse problema há um bom tempo. E eu acho que as justificativas dele batem muito com aquilo que a gente imaginava antes do jogo, né? Por que o Fábio Gomes? E o papel do comentarista, às vezes, não é só discordar ou concordar, é tentar entender a escolha. Por que escolha pelo Fábio Gomes? Aí entra o que eu acho. Por quê? Eu não estou no dia a dia. Eu falo, você começa a somar 1 mais 1, 2 mais 2, até tentar chegar no resultado final. Por que o Fábio Gomes e não o Keno jogando pela esquerda e o Vargas? Ele deu a explicação. Fisiologia me disse, o Keno não consegue, não dá. Talvez para o próximo jogo. Os 3 era feijão sem bicho, Pedrinho, Pavão e Kardec. Ainda pintou a novidade da Covid do Kardec, essa pelo menos eu não sabia. Também não. Pedrinho, Pavão e Kardec era óbvio que não conseguiriam jogar e nem começar o jogo, gente. Os caras não jogaram na temporada. Eu falei mais cedo e repito, futebol da vida real não é PlayStation. Mas começa e tira, vai tirar os caras com 20 minutos do primeiro tempo, isso não existe. Dali a pouco eles vão ter mais minutos e vão, talvez, 1 ou 2 virarem titulares ou começarem um jogo e saírem no segundo tempo. Isso estava meio óbvio. Aí você pode questionar, como eu questionei, a escolha pelo Fábio Gomes, não necessariamente porque você não pode contar com o Keno e com os 3, você precisava ter escalado o Fábio Gomes. Você poderia ter escalado o Vargas e o Rubens, por exemplo, do lado esquerdo, como já fez em várias outras oportunidades. A escalação do Nacho se justifica para dar um descanso, precisa descansar também. A gente está vendo isso em outras equipes. Mas, Cirilo, o fato, e eu volto a bater nessa tecla, o problema não é um jogador. Se fosse um jogador era fácil. Você tira esse jogador, põe outro, está resolvido. O problema do Atlético é coletivo. Eu estava explicando antes da coletiva, do Turco ter tentado corrigir a questão dos contra-ataques que o Atlético estava sofrendo. Em determinado momento ele conseguiu, recuando um pouco mais o time. O Atlético contra o Juventude foi um time que contra-atacou, jogou de forma reativa. Contra o Flamengo lá no Maracanã tentou, porque lá o Atlético não jogou. Hoje, em alguns momentos, quando o Atlético passou a dar a bola um pouco para o Cuiabá, que foi raríssimo, o Atlético muito lento na saída de bola. Isso tem acontecido, de forma repetida. E aí, para tentar organizar um sistema defensivo, você desarrumou o que o Atlético tinha de melhor, que era a parte ofensiva, que era o ataque. O Atlético hoje tem muita dificuldade para criar, tem dificuldade para fazer gols, porque se você tem dificuldade para criar, automaticamente você tem problemas para fazer gols. Não dá para apontar dedo para A, para B, não dá para dizer que não foi mal hoje porque tinha desfalque. Não é, até completo está tendo problema. E o torcedor pede para trocar. E aí aparece outro problema. Você vai trocar faltando 19 jogos para acabar o campeonato, ainda tem 2 de Libertadores, que tem a possibilidade de classificar ou não. Quem vai assumir essa bomba, né? Quem vai querer assumir o Atlético nesse momento? E nesse momento qualquer treinador vai custar mais caro do que vale. Pode ser um treinador médio, ele vai jogar lá em cima o salário dele. Pode ser um baita de um treinador que vai jogar lá em cima o salário dele. Não é fácil. Falei outro dia, o Atlético perdeu o time para trocar o treinador. Talvez agora seja tarde, Cirilo. Edu Panzi.